Salve, salve, meus queridos, minhas queridas! Cá estamos hoje para mais um desafio Terapia Virtual com Thiago Falconieri. O assunto é casada, mas apaixonada por outro. Muito bem, eu lancei um short, um Reels, um vídeo curto, ontem especificamente, fazendo uma graça de um assunto que é recorrente. O assunto ali tinha a ver com bruxas, então tive a participação especial da abóbora do Halloween. Então tá ela aqui, enquanto ela tá durando aqui, com a participação especial. Eu sei que, de certa forma, o assunto é sério. Não é possível tratar o assunto de forma curta, num vídeo de um minuto e meio que seja. E aqui eu trago um caso um pouco mais sério, mais verídico, né? Porque o de ontem tinha poucas informações, mas o caso de hoje dá para a gente trabalhar um pouco mais, porque eu sei que isso é uma angústia, uma situação que afeta a vida de muitas pessoas, né? Então trouxe aqui um relato aqui anônimo, que pode ser uma fanfiction, sim, pode ser uma fanfiction, mas neste caso em particular, pela certa riqueza de detalhes, pela história propriamente dita, não me parece ser uma fanfiction, uma postagem anônima, tem tudo para ser verdade, e a história é verossímil, a história tende a ser verdadeira, né? Pela experiência de vida, pelos casos que são contados no próprio ambiente de terapia. Então eu trouxe um caso aqui de internet. Vamos lá? Olá, gostaria de uma luz. Tenho 32 anos, meu marido tem 49. Conheci com 18 anos, namoramos por 2 anos e logo casamos. Estamos juntos há 14 anos e sempre fui muito feliz. Quase nunca brigamos, discutimos ou coisa parecida. Sempre optamos pelo diálogo. Nunca tive do que reclamar, sempre fui feliz com ele. Trabalho em um lugar pequeno, com poucos funcionários. Por isso estamos sempre atrás de pessoas para trabalhar. E nessa procura apareceu um rapaz, olha, um rapaz de 46 anos. Isso porque ela tem 32 e chamou o rapaz de 46, hein? Chamou o moço, né? O moço, né? O homem de 46 anos de rapaz. Mas não aparenta a idade que tem. Assim como meu marido, muito gentil e educado. Então percebi que ele tem flertado comigo, me elogiando, me botando para cima. Quando o vi, senti algo em mim que há muito tempo não sentia, mas ignorei o sentimento. Agora me pego pensando nele, sorrindo à toa. Percebi que me apaixonei por ele e não sei o que fazer. Não sei se ele quer algo sério e nem perguntei, já que respeito meu marido. Temos 2 filhos e nossa vida sempre foi boa. O que faço? Estou estou dividida entre um momento ou o meu para sempre, né? Está em dúvida, dividida entre essa paixão que ela está vivendo e o casamento que ela tem aí de 14 anos com 2 filhos. É um problema comum, é um problema recorrente e eu digo, minha querida, você precisa de ajuda, ajuda profissional, ajuda especializada. Sei que colocar essa situação para colegas de trabalho, para familiares e pior para o próprio marido são escolhas muito ruins, porque essas pessoas conhecem você, vão te julgar, vão levar aí um histórico da sua dúvida, né? Certamente contar aí para pessoas ao seu redor não é uma boa escolha e você mesma sabe disso, porque se tivesse recorrido a alguém, essas pessoas te julgariam. Talvez seu pai, sua mãe, ou uma pessoa mais experiente aí não esteja disponível, ou não tenha bons conselhos para você, ou você não se sinta confortável em contar isso, e aí você procura ajuda anônima na internet porque não quer ser criticada, não quer ser julgada. Por isso é importante uma ajuda profissional. Um profissional capacitado não vai te julgar, não vai te criticar e vai te ajudar a superar esse momento aí que você está vivendo. E eu sei que muita gente, seja por preconceito, seja por falta de recursos, não procura a ajuda de um terapeuta. Então, nesse caso aí, seja por preconceito, seja por falta de recurso de conseguir pagar uma terapia, vem aqui comigo na terapia virtual com o Thiago Falconieri, que eu vou te dar uma luz, um encaminhamento, uma noção geral aí para você poder galgar os primeiros passos e quem sabe, né, conseguir aí juntar recursos para uma ajuda profissional que vai poder acompanhar o seu caso de perto e te tirar desse problema. Vamos lá? Então, minha querida, para meus queridos aí de forma geral, vocês que
possam estar vivendo aí uma situação parecida. Vamos entender aqui, basicamente, em poucos passos, como funciona uma psicoterapia ou com uma terapia de modo geral. Então vamos aqui apagar, né? Apagar aqui o texto. Então vamos começar a apresentação. Eu já fiz um short, um reel, um vídeo curto sobre isso, basicamente apresentando um macrociclo de uma psicoterapia, de uma terapia genericamente falando. Inicialmente tem a avaliação, também chamada de anamnese, onde é feita o planejamento da terapia como um todo. Então o paciente apresenta a história dele, no caso é uma mulher de 32 anos, que é casada com um homem de 49, com 2 filhos, 14 anos de relacionamento, trabalha num lugar com poucos funcionários, e nesse lugar conheceu um funcionário novo, um homem de 46 anos, bem aparentado, de certa forma aí, bem cuidado como o marido dela, e ela se viu, por ser bem tratada, se viu apaixonada por ele. Não sabe o que fazer, está dividida entre ter um caso, entre abandonar o casamento, entre trair o marido, enfim, está com a problemática dela. E por não ter aí coragem, o nome certo nem é coragem, né? Por ter prudência de não relatar isso a amigos próximos, a familiares, ao próprio marido, pela questão de ser julgada, de gerar um transtorno, uma questão aí mais difícil de reparação, ela procura ajuda especializada. Então, o caso seria esse, e é o que vamos entender, né? E aí é feito um planejamento de terapia. Então, o próximo passo seria educar, né? Como terapeuta, vou educar essa paciente, essa cliente, nos mais diversos conceitos. Então, de modo geral, a psicoeducação é uma infinidade de conceitos, de conteúdo que pode ser aplicada, né? Entendimento sobre o comportamento humano, ele tem várias linhas de terapia, várias linhas de tratamento. As que eu gosto, basicamente, é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, usando técnicas de hipnose. E aí eu faço também a psicoeducação voltada ao segredo da vida. Então eu tenho playlist aqui sobre o segredo da vida, uma playlist basicamente sobre psicoeducação, envolvendo aí as questões do segredo da vida chamados rudimentos. Vou deixar nos cards e vou deixar ao final do vídeo também, que auxiliam a entender sobre o comportamento humano e auxiliam a sair de quaisquer situações, quaisquer problemas comportamentais. Dentro também do contexto da psicoeducação, tem o entendimento da própria terapia em si. Então, o entendimento de como funciona a terapia, toda essa nossa conversa, tudo isso faz parte da psicoeducação. O próximo passo é a parte de dessensibilização, analgesia dos estímulos. Então, basicamente, existem estímulos aversivos que causam dores, que causam fobias, que despertam traumas. No caso, uma dessensibilização de emoções, de sentimentos que geram essa paixão nela. Então, tem todo esse protocolo aí. A parte de ressignificação, que é entender e despertar o poder criador, o poder criativo, a capacidade que nós temos de atribuir novos significados a qualquer situação. E a etapa de ação, que é fora do ambiente terapêutico, ela colocar em prática, ela executar tarefas de casa, tarefas no trabalho, tarefas fora do ambiente, do setting terapêutico, para ela poder ver os resultados dela propriamente dito. E aí a etapa de reavaliação e replanejamento da terapia. Então esse seria o macrociclo de uma terapia, e dentro desse macrociclo, né, desse grande ciclo terapêutico, existem vários microciclos, que são as sessões de terapia propriamente dita, em que há uma agenda, uma programação terapêutica. Às vezes são mais sessões, mais de uma sessão para fazer uma avaliação, mais de uma sessão para fazer uma psicoeducação. Dentro das sessões pode ter microciclos aí também de psicoeducação, com técnicas de dessensibilização. A partir das descobertas que são realizadas, são feitas várias aí etapas. Então, tendo uma noção geral da psicoterapia, vamos ao caso concreto dessa moça, cujo nome nós não temos, mas que para fins didáticos aqui, vou chamá-la de Joana. Joana é um nome fictício. Se você for Joana e estiver passando por isso, é mera coincidência. Então a Joana, 32 anos, eu perguntaria para ela basicamente o seguinte: nesse tempo aí de me procurar, de contar a sua história na internet, você já decidiu se você já escolheu o seu casamento ou essa aventura? É importante trazer essa pergunta para Joana, porque isso vai colocá-la aí nesse momento de introspecção. E ela pode dizer exatamente aquilo que ela disse no relato da internet, que ela ainda está dividida, que ela ainda está balançada. Então, nesse momento de planejamento da terapia, tem que
ter essa etapa de levar a reflexão, de levar a oportunidade de ela refletir sobre essa situação. E a reflexão dessa situação envolve aí a psicoeducação. Entender que nós temos um lado consciente, nós temos um lado frio, um sistema frio que faz projeções, que analisa situações, e nós temos um sistema quente, intuitivo, emocional, automático. E esse sistema, o sistema quente e o sistema frio, podem muitas vezes entram em conflito. Então, conscientemente, ela entende que ela está num bom casamento, que ela tem 2 filhos, conscientemente ela entende isso. Mas o emocional dela não compreende isso. O emocional dela está ali, carente por alguma situação, carente por atenção, carente por carinho, carente por novidade, carente aí por aventuras de tesão, aventuras sexuais. Existe esse lado dela que ela desconhecia, esse lado foi despertado. E esse desconhecimento gerou esse conflito de vontades. Eu trabalhei num vídeo aqui chamado, vou deixar o card aqui, O Poder da Escolha, da série Os Rudimentos, em que eu falo sobre conflito de vontades, explico um pouco sobre emoções, sobre esse conflito, falo sobre condicionamento, toda uma psicoeducação para entender que esse conflito de vontades é absolutamente normal. Não é um caso de julgar, de falar nomes feios, de se sentir culpada por isso estar acontecendo. Primeiro, há de se fazer um acolhimento, uma aceitação. É necessário entender e aceitar que essas questões são absolutamente naturais, parte da nossa composição. Os conflitos de vontade, os conflitos entre o sistema frio e o sistema quente são absolutamente normais. Também gravei um outro vídeo, parte de uma outra playlist do Segredo da Vida chamada Contradições Emocionais. Vou deixar aqui também. Dentro dos conceitos de contradições emocionais, um outro vídeo eu falei do caso da maternidade da Samara Filippo. Esses conflitos interiores são normais, então é necessário, o terapeuta vai trazer isso para o paciente, eu traria isso para Joana, que isso daí é uma coisa que ela precisa entender e aceitar. É normal, tá? Mas é normal, mas precisa ter uma solução, precisa ter um encaminhamento. Então, primeiro, tirar essa culpa, tirar a crítica, tirar o julgamento desse fenômeno. É o primeiro passo. E aí, nós vamos investigar as causas, porque a consciência dela diz que ela vive um casamento feliz. A consciência dela entende, o lado consciente entende que não brigam, não discutem, tem uma vida boa, tem uma vida estruturada, o casamento é uma construção. Mas o lado instintivo está demonstrando para ela que existem necessidades não atendidas. Uma carência afetiva, uma necessidade por novidades, uma necessidade por talvez um sexo com mais tesão, um sexo mais selvagem, que desperte o lado mais primitivo dela. Ela talvez tenha perdido o contato, o prazer sexual com o marido dela, como ela tinha quando ela teve 18 anos, quando ela tinha 19, quando ela se casou com ele. Ela precisa resgatar esses sentimentos que o levaram a se apaixonar pelo marido dela. Esse instinto que estava nela se perdeu e ela está sentindo falta disso. E essas emoções estão comunicando isso para ela. Então, é no ambiente terapêutico que ela vai descobrir qual foi o momento em que ela perdeu isso e por que essas emoções estão surgindo. Por outro lado, vamos trazer à consciência também as consequências que podem acontecer caso ela abandone o casamento dela, que conscientemente é um casamento bom, e parta para uma aventura. Ela corre sério risco de perder o marido dela, de perder o respeito pelos filhos, e a depender da idade dos filhos, 14 anos de relacionamento, se eles forem ali pré-adolescentes, eles vão estar expostos a um divórcio, podem preferir ficar com o pai, eventualmente aí pode ter um cenário aí difícil de divórcio, e geralmente ocorre alienação parental, que é extremamente danoso para os filhos, precisa de muita maturidade psicológica, emocional dos pais. Dependendo de como ela vai propor o divórcio para o marido, vai ser um processo doloroso e tudo mais. Então existe uma série de consequências que precisam ser ponderadas, já que conscientemente ela tem isso. Então ela precisa trazer à consciência todas as consequências negativas que eventual aventura que ela possa se passar, seja uma aventura relacionada aí a um caso amoroso, uma traição momentânea, uma experiência que ela quer ter um momento, quer experimentar isso. Tudo isso pode trazer consequências extremamente danosas para o casamento. Então ela vai entender as causas, vai entender as consequências disso e vai ter que tomar uma decisão, uma deliberação consciente.
Eu quero salvar o meu casamento, eu escolho o meu marido. É necessário que a Joana, que o paciente, que você tome essa decisão. Tome essa deliberação. Em cima dessa deliberação consciente, nós vamos aí sim aplicar as técnicas terapêuticas. Você vai conhecer as diversas técnicas terapêuticas que existem. Como eu disse, eu gosto da terapia cognitivo-comportamental, TCC, juntamente aplicada com as diferentes técnicas da hipnose, da hipnoterapia. E a hipnoterapia pode se valer também de outras técnicas, de outros diferentes ramos da psicoterapia, como a psicanálise, por exemplo, terapias de regressão, que envolve aí também a dessensibilização. Então, uma vez que a Joana, que você escolha, vou resgatar o meu casamento e quero afastar de mim esses pensamentos automáticos, essas emoções, é necessário entender que as emoções mexem com o nosso pensamento. Isso faz parte da psicoeducação. O nosso modo de pensar muda conforme a nossa emoção. Se nós estamos sob um estado apaixonado, nós vamos pensar de uma forma. Se nós estamos sob uma emoção de tristeza, vamos pensar de outra forma. Então, os estímulos despertam em nós emoções automáticas e despertam em nós pensamentos automáticos. E existe uma retroalimentação. A emoção alimenta o pensamento automático, alimenta pensamentos conscientes, pensamentos automáticos alimentam pensamentos conscientes que alimentam novas emoções e entram num ciclo, entram num loop, e esse loop vai se intensificando e a pessoa às vezes entra num estado de confusão, entra num estado de desespero, entra num estado de ansiedade e dali vai de mal a pior se ela não tiver o encaminhamento adequado. Então é necessário identificar os pensamentos automáticos, as emoções automáticas que acontecem por meio dos estímulos diversos. Os estímulos ao nosso redor geram em nós emoções, sentimentos, geram em nós essa situação. Em relação aos pensamentos automáticos, parte da psicoeducação vai orientar também que nós definitivamente não somos os nossos pensamentos automáticos. Você não é aquele pensamento que aparece na sua mente. Se você se sente atraída, se sente psicologicamente atraída ou sexualmente atraída por outro homem, por outra mulher, você não é isso. Isso são coisas que acontecem, podem acontecer com a nossa mente. Pode aparecer pensamentos de cobiça, pode aparecer pensamentos suicidas, podem aparecer pensamentos de desejar mal ao outro, pode aparecer pensamentos de inveja, de cobiça, de desejar mal aos outros. Mas uma coisa que você precisa entender, você não é esses pensamentos, você não é essas emoções. Elas estão em você, mas você não é isso. A sua identidade é uma identidade construída ao longo de uma história, ao longo de um tempo. A sua identidade é construída pelo seu poder criador. E eu já fiz um vídeo sobre poder criador e prometo também fazer um vídeo aqui sobre a construção, a criação do eu. Isso é essencial no entendimento da terapia. Os pensamentos surgem, mas eles não são você. Muitas vezes as pessoas se veem com pensamentos automáticos diversos, como eu falei, de ideação, pensamento suicida, pensamentos disso, e a pessoa vai alimentando aquilo, acreditando que ela é aquela pessoa ruim. E aí ela começa a carregar uma outra questão que é a culpa de pensar aquilo. Vamos livrar dessa culpa. O que precisa ser é entender o funcionamento dessas questões e livrar dessa carga. Ao se livrar dessa carga, ao se livrar dessa culpa, ao ter esse processo de autoaceitação, você vai conseguir trabalhar melhor essa questão de como se livrar desses pensamentos automáticos, de como se livrar dessas emoções ruins. E no caso da Joana, não são emoções ruins. Pelo contrário, são emoções boas. Quando ela está com um colega de trabalho dela, ela recebe elogios, ela recebe mimos diversos, atenção, né? Ela se sente atraída intelectualmente, se sente atraída fisicamente, sexualmente, e isso vai gerando nela emoções boas. O problema é que essas emoções boas vão levar para ela já consegue perceber que vão levar para ela um afastamento do marido dela, um afastamento, ela já consegue prever, pelo poder da inteligência, ela já consegue prever que isso vai dar um resultado ruim. Então, o processo de dessensibilização não é apenas relacionado ao processo de tirar estímulos ruins. Se você tem medo de barata, de cobra, de escorpião, tem medo de altura, você vai dessensibilizando, perdendo a sensibilidade. Não. O processo de dessensibilização vai ser de estímulos bons também, seletivamente. Então, elogios, agrados, mimos, atenção que não seja do marido dela, ela vai aprender, ela vai conscientemente se dessensibilizar desses aspectos.
ela vai perder a sensibilidade. Se ela recebe elogio de um homem bonito, se ela recebe elogio de um homem aparentemente atraente, né, seja pelo porte físico, seja pela idade, ela vai perder a sensibilidade, isso vai perder efeito nela. Esse prazer que ela sente, vamos diminuir esse prazer. E vamos buscar nela métodos de ela voltar a intensificar o prazer que ela tem de receber elogios do marido, de receber elogios dos filhos, da família, resgatar essa autoestima dela. Né? Parte do processo de psicoeducação pode ser que a autoestima dela esteja diminuída. Por quê? Por fenômenos que acontecem no próprio lar. Às vezes, por mais que ela ache que o casamento é bom, às vezes o marido deixou de elogiá-la. Às vezes pode ser que passe a utilizar uma linguagem mais ríspida dentro de casa, menos carinhosa, ela se sinta inferior. E ao se ver elogiada, ao se ver bem tratada por um homem, ela consegue recuperar essa autoestima. Faz parte da psicoeducação e vamos trabalhar isso e dessensibilizar isso em relação a outros homens e sensibilizá-la em relação à questão do tratamento recebido pelo marido. Para isso, podemos utilizar técnicas da hipnoterapia, técnicas hipnóticas, colocar ela em transe hipnótico e começar a trabalhar isso. E ela mudar as histórias que ela conta para si mesma. Existem vários tipos de hipnoterapia. E também a questão da terapia pela linguagem. Todas as terapias são feitas pela linguagem. De ela começar a contar para si mesma outras histórias. E quando ela começa a contar para si mesma outras histórias, é parte do entendimento da ressignificação, que é o poder criativo que nós temos de olhar uma situação e dar vários significados. Todos nós criamos a nossa verdade. Todos nós criamos a nossa realidade, nós temos essa capacidade. A ideia de que a verdade é única, só existe uma verdade e essa verdade tem que ser validada por outras pessoas, ou eventualmente você se vê presa naquilo, te impede, te dificulta entender que existem múltiplas perspectivas da realidade, que a realidade também é múltipla. E existem também realidades que nós criamos com os nossos pensamentos e as nossas ilusões. Essa realidade muitas vezes é uma ilusão e nós nos vemos presos numa ilusão que nós acreditamos ser verdade também. Tudo isso faz parte do entendimento da ressignificação. Ela vai olhar para a situação do trabalho dela e vai dar outros significados. Ela pode, por exemplo, passar a olhar o colega de trabalho dela e dar significados ruins. Ela vai começar a olhar defeitos dele, olhar possibilidades de coisas que dão erradas. Vai, em vez de começar a olhar só coisas boas e dar só significados bons ao colega, ela vai passar a dar significados ruins para aquela pessoa em específico que ela está se sentindo atraída. Vai começar a imaginar, a dar significados problemáticos e ela vai se dessensibilizando também nesse processo de ressignificação. Por outro lado, ela vai passar a olhar a história do marido dela, vai resgatar álbum de fotos, cartas românticas, vai resgatar vídeos, passeios, viagens, memórias. Isso pode também ser feito por um processo hipnótico, um processo de hipnoterapia, de regressão, de resgatar emoções boas, de resgatar a paixão, de resgatar a tesão, de resgatar o tesão e a libido pelo próprio marido. Pode ser feita uma psicoterapia de casal, eventualmente, sem o marido necessariamente saber desse problema. Em particular, se o marido não tiver essa sensibilidade ou essa capacidade de lidar com essa situação. Pode ser feita uma psicoterapia de casal também. Ela vai poder ressignificar a importância da família, a importância dos filhos e voltar a ter essa paixão, voltar a ter essas emoções positivas no casamento dela, diminuindo essas emoções e esses pensamentos automáticos. Tudo isso é possível no ambiente terapêutico com as técnicas aplicadas. E por fim, né, como parte aí da última etapa da psicoterapia, vai colocar em ação, vai mudar o comportamento dela com todos os aprendizados, com todas essas questões, e pode colocar em prática já a partir do primeiro dia da terapia. Por exemplo, aqui num vídeo de 10, 15, 20 minutos, já pode colocar em prática algumas dicas. Primeira dica para colocar em prática: ser assertiva com esse colega de trabalho. Ser assertivo é o seguinte: já deliberou que o seu casamento é mais importante, Joana? Você já deliberou que o seu casamento é mais importante? Você vai recusar presentes, vai recusar mimos, vai recusar convites para almoçar juntos, vai recusar convite para sair junto com essa pessoa. Você já sabe de antemão que essa pessoa te traz agrados, já te traz prazer e bem-estar. Você vai cessar conscientemente com esses estímulos. Além de dessensibilizar os estímulos, de esses estímulos perderem o efeito em você, você vai recusar esses estímulos. É uma ação, é um comportamento que você precisa fazer conscientemente.
já deliberou que o casamento é mais importante, vai tomar essa ação. É uma das ações que você vai colocar em prática. Cessando os estímulos, diminuindo os estímulos, é um dos momentos que você vai dessensibilizar. Porque se você precisa dessensibilizar os estímulos, é necessário em determinado momento cessar os estímulos também. Imagine numa musculação. Você está treinando, está fazendo exercícios gradativos, está levantando peso. Num determinado momento, você se lesiona. Você não dá mais conta de fazer um agachamento, um leg press, uma rosca, um supino com aquela carga. Não adianta se submeter aos mesmos estímulos, não adianta colocar o seu músculo na mesma intensidade, você está lesionado, você vai se lesionar mais ainda e vai ser muito pior. Então é necessário reduzir os estímulos, às vezes até um período de abstinência, ficar uns dias sem treinar. E o processo de fisioterapia, que é a terapia do corpo, é dar pequenos estímulos, exatamente esse processo aí de recuperar a força, de recuperar a sensibilidade, estímulos específicos, estímulos graduais. Então é necessário, Joana, que você cesse com esses estímulos, recuse o convite, coloque isso em ação. E você vai perceber o resultado dessa toda essa terapia em você. E por fim, dentro do próprio ambiente terapêutico, vai ter o processo aí de reavaliação, de você ver de como foi feita aí essa situação toda dentro do ambiente terapêutico. Dentro dessas etapas podem surgir outras questões que vão ser tratadas, por exemplo, a questão da baixa autoestima, a questão de não se ver valorizada pelo marido, a questão de recuperar o tesão e a libido, a questão de ter novas aventuras sexuais com o mesmo marido, resgatando a paixão. Tudo isso pode ser tratado no ambiente terapêutico também. Então, meus queridos, solução tem, ajuda profissional vai trazer uma luz para essa situação toda, né? É importante ter uma ajuda especializada de uma pessoa que não vai te julgar, não vai te colocar nomes feios e simplesmente, como eu até mesmo pode ter parecido quando eu fiz no short anterior, né? Essas dicas assim de internet que te colocam mais culpa, mais carga. No ambiente terapêutico, esse tipo de situação vai te tratar como um ser humano, como uma pessoa que tem necessidades emocionais que precisam ser atendidas e trabalhadas. Agradeço a sua atenção até aqui. Espero que este vídeo tenha te contribuído de alguma forma, que se você não tem condições de terapia, que pelo menos aprofunde os conhecimentos da psicoeducação do segredo da vida. Vou deixar aqui ao lado a lista dos rudimentos. Vou deixar também aqui ao lado, eu tenho que apagar, né, mano? Vou deixar aqui, voltando, vou deixar aqui ao lado a lista dos rudimentos, a lista do segredo da vida, a lista das contradições emocionais e mais aqui do lado também o próximo vídeo que eu espero que agregue valor e conhecimento a você. Vem comigo nessa jornada do segredo da vida!